Boa noite, pessoal. Vou convidar algumas pessoas para vir na live. Mandar alguns aviãozinhos. Oi, Gláucia. Oi, Rony. Que saudade de você, quanto tempo? Oi, Ana. Ana super pontual. Deixa eu mandar alguns aviãozinhos aqui, que eu falei que eu ia avisar o pessoal quando eu entrasse. Se você já tá aqui dentro e recebeu um aviãozinho, desculpa, tô mandando de novo. Oi, mãe. Ui. Gente, vocês me deem um desconto aí se eu perder algum comentário. Rony, fui lá esses dias, você não tava lá. Fui no dia que a Andréia e a Rô estavam, mas eu passo lá de novo. Pra dar um oi, faz tempo que não tô lá. Oi, Gra, tudo bem? Quanto tempo? E aí, gente, eu vou fazer uma live rapidinha, né? Da outra vez eu falei que ia ser rapidinho, também foi 50 minutos, porque eu gosto de falar. Acontece. E falar um pouquinho que algumas pessoas me perguntam o que é constelação familiar? Com o que você tá pensando em trabalhar? Tem muita gente que não sabe, né? Tudo bem que é uma coisa bem difícil de explicar, na verdade não tem muita explicação, assim. Mas dá pra eu passar alguma coisa assim, tipo as leis sistêmicas que apoiam a constelação e o que isso pode ajudar. Então, assim, constelação familiar mesmo, como o próprio Bert Hellinger falava, né, que ele já faleceu, que foi um dos principais difusores do fenômeno, ele dizia que não tem como explicar, que a constelação familiar ela tem que ser assistida e sentida. E hoje de tarde eu tava lá na casa dos meus avós em Cascavel e o meu avô falou a mesma coisa. Falou assim, realmente, não tem como explicar, tem coisa que você tem que ver, tem que sentir pra conseguir entender. Porque é uma coisa que ela toca, não tem uma explicação assim tão lógica se a gente for pensar. Até tem a base da ciência, né? E eu, assim, confesso pra vocês que eu não me sinto tão à vontade ainda pra fazer a explicação que a ciência apoia, porque é um pouquinho mais complicado. Tem a questão do campo morfogenético, que é uma teoria da biologia, difundida pelo Dr. Rupert Sheldrake. Então, quando a gente vai ler, vai estudar, é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, qualquer pessoa pode participar de uma constelação, pode assistir, pode ver e sentir. Então, se você não conhece constelação familiar, eu te convido a conhecer. Eu ainda não posso fazer, como eu falei, mas eu conheço profissionais muito boas que fazem, posso indicar elas, e você não precisa chegar aí e fazer, né? Você pode ir assistir. Aí depois você... Oi, Thiago, oi, Dani, tudo bem? Oi, Sandra. Sandra faz o curso comigo também. Seja bem-vinda. Então, assim, não tem como explicar, mas vocês podem ir assistir, vocês podem participar, sendo uma das representações, né? E podem fazer, se vocês sentirem necessidade. Pra mim, a constelação familiar foi uma diferença na minha vida. Mas também não é só a constelação familiar. Foi porque eu decidi ver a constelação e tomar uma atitude. Porque tem gente que faz constelação e a vida continua igual. Mas isso é uma decisão da pessoa. Por quê? Porque a consteladora não tá ali para salvar ninguém. Ela tá ali para ser um instrumento, para mostrar para a pessoa que esse problema
ele tem um ponto específico que precisa ser resolvido. Mas se a pessoa vê e não tomar nenhuma atitude, não quiser mudar, porque é uma escolha da pessoa, não vai acontecer nada. Então, se a constelação familiar, ela não é um milagre. Ela não vai acontecer nada se você não quiser, se você não fizer, se você não for atrás. E a consteladora também não, né? E uma coisa que eu descobri ao longo dessa semana com os meus colegas de curso, que foi comentado no nosso grupo, e eu fiquei bem surpresa, não sabia disso, é que muitas áreas já falam da constelação familiar, né? E eu fiquei sabendo que tem muitos padres que são consteladores, que indicam constelação familiar para os fiéis que têm algum problema. Oi, Fer, tudo bem? Não consegui te ver hoje, mas eu vou pra Cascavel de novo. Aí eu vou lá visitar vocês. Oi, Eliane. Bem-vindo todo o pessoal que tá entrando. Então, o que eu tava falando agora? Me perdi. Então, eu não sabia que tinham padres que também eram consteladores, padres, pastores, né? Porque a gente não tá aqui falando de religião. A gente tá falando de um fenômeno que é utilizado para resolver problemas. E aí, eu descobri isso, que tem padres que são consteladores que indicam constelação. Tem colegas do meu curso que, inclusive, falaram que foram fazer o curso porque um padre indicou. E eu achei isso sensacional. Quando você tem esse intercâmbio de várias áreas diferentes, isso é muito, muito, muito importante. Porque a gente não tá... nenhuma área tá para competir com a outra, né? E sim para agregar. E isso é muito legal mesmo. Terapia, psicólogos, microfisioterapeutas, médicos, todas as áreas, quando se unem, o resultado do paciente, do cliente, é uma transformação. Se ele quiser, é óbvio, como eu já estava falando. Então, isso é muito bacana. E eu fiquei sabendo, eu não sabia. Na verdade, o Bert Hellinger era padre, né? Mas eu não sabia que tinham padres hoje que iam nessa linha também. E eu fiquei bem feliz de ficar sabendo disso. E acho isso sensacional. Então, esse conhecimento... tem gente que ainda não conhece isso muito. E aí tem gente que não conhece... não conhece, fala mal, conhece, fala mal porque não teve uma experiência boa, porque sim, tem pessoas que têm experiências boas, tem pessoas que têm experiências ruins, como em todas as áreas. Então, é legal quando a gente conhece. Então, eu te convido a conhecer. Se você não sabe, se você nunca assistiu, procure um profissional que é bem conceituado e vá conhecer. Isso é bem bacana. Agrade-se que o primeiro passo para a mudança é olharmos para nós mesmos. Realmente, Gra, era isso que eu e o meu avô conversamos hoje de tarde. Isso, inclusive, daí faz uma ligação já com o Ho'oponopono, que diz que não existem problemas fora de mim, existem problemas dentro de mim. Bem-vinda, Si. Bem-vinda, Mônica. Obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando. Mônica também, minha colega de curso. Oi, Fer, tudo bem? E essa questão é muito importante quando a gente entende, né, que tudo tá dentro da gente. Os nossos problemas, às vezes a gente quer achar um culpado, né? Mas se a gente tá nessa frequência desse problema, né? Então quem tem que resolver somos nós. E eu postei uma frase essa semana, né? Eu não lembro quem que colocou ela. Acho que foi a Adri, que colocou assim, que pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Isso é muito importante. Acho que isso é uma coisa bem fundamental quando a gente entende. Que tudo que vem até nós é nossa responsabilidade de resolver, sim. E eu não tô falando de salvar o mundo. Eu tô falando de resolver o que tem dentro de mim. Por que aquilo me incomoda? O que isso está causando na minha vida? O que aquilo está me impedindo? Isso é um dos fundamentos do Ho'oponopono, né? O que eu tenho acesso é minha responsabilidade, está dentro de mim e eu tenho que resolver. Eu tenho que me curar.
Então, e a constelação também vai para isso, né? Porque a constelação um instrumento pra gente ver. E isso é muito bacana, a gente reconhecer que tá dentro da gente e que se a gente não quiser, a gente pode achar o constelador melhor do mundo. A nossa vida não vai mudar. O constelador, o psicólogo, o médico, se a gente não quer, se a gente não se disponibiliza, não vai mudar. Porque o passo tem que ser nosso, a ação, né? Então, que assim, tem gente que fala, né? Porque agora todo mundo tá falando que constelação é um milagre. Não é um milagre. É uma decisão. Ela é um instrumento, uma forma de te mostrar, de te dizer, olha, esse ponto cego aqui da sua vida precisa ser resolvido. E isso sim, isso é bacana. Mas se você não quiser, não vai resolver. Então, é isso que eu venho trazer pra vocês. Que eu não tô aqui também, inclusive, pra convencer ninguém. Eu tô aqui compartilhando conhecimento, dizendo que faz sentido pra mim, o que funcionou na minha vida. Se vai funcionar na sua, depende de você. Não conheço constelação. Vou conhecer. Não gostei. Pra mim o que você tá falando aí é uma besteira. Não funciona. Não acredito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque não é a minha função te convencer. Eu só posso te mostrar um caminho e te dizer, pra mim funcionou. Mas fica a seu critério e conhecer e gostar ou não gostar, né? Ninguém tá competindo, lutando, e não tô também querendo descredibilizar nenhum outro tipo de instrumento, tipo uma consulta com um psicólogo, alguma terapia. Jamais. Não digo que a gente consegue ter uma cura interna quando a gente resolve alguns problemas, uma cura externa, né, de um problema físico quando a gente resolve alguns problemas externos. Mas em nenhum momento eu vou falar, não vá no médico. Jamais, jamais, porque tudo tem um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de tratamentos que funcionam tão bem, é tão maravilhoso. Então é isso que eu tô vendo ultimamente. Pessoas que estão querendo travar uma briga. Ou é a constelação ou é a medicina. Ou é o reiki ou a fisioterapia. Não, tudo pode ser unido. E é tão bonito isso, a gente ter recursos. Todos os recursos agregam. Deixa eu ver o que a Si falou aqui. Concordo, constelação mostra caminhos, mas você quem busca melhorar. Pra mim também funcionou, eu amei e me ajudou muito. Exatamente. Porque você quis, né? Inclusive, a minha constelação mostrou que eu tava, assim, no meu limite e que eu tava disposta a tocar a minha vida pra frente. A minha constelação terminou com a minha rendição total. A rendição ao meu problema. Tipo, eu acato isso e eu entrego. Eu não quero mais ter esse problema. Porque às vezes a gente tem um problema porque a gente quer ter esse problema. Às vezes é inconsciente, é claro. Mas às vezes é consciente. Então, o primeiro passo sempre eu reconheço que alguma coisa não tá boa na minha vida. Oi, Gui. Bem-vindo. Darlet, minha colega de curso também. Obrigada por estar aqui. O primeiro passo, ele é importante. Reconhecer que alguma coisa não tá boa aqui dentro de mim e eu preciso de ajuda e eu quero ver, e você procura o que for melhor pra você. E talvez uma coisa não funcione, mas a outra funciona e tá tudo certo. Não é uma competição, eu não tô fazendo live pra fazer a cabeça de ninguém, jamais, jamais. Todo mundo é livre, inclusive no Instagram. Se quiserem me seguir, eu fico feliz. Se não quiserem, se quiserem acompanhar as lives, não quiserem, não tem problema. Eu tô disponibilizando a minha história e compartilhando o que eu conheço, porque como a minha mentora e outros consteladores que eu já acompanhei falam, esse conhecimento, ele é pouco difundido. Porque existe um pouco de preconceito em cima, muita gente não tem acesso. Se a gente for pensar, talvez 15% da população mundial conhece isso. É pouco? É bem pouco. Então, quando você tem acesso a esse conhecimento, se torna uma missão você difundir ele.
Por que guardar pra mim? Se tá fazendo tão bem, se tá fazendo tão bem na minha vida, por que eu vou guardar, né? Mas também não é eu sair pregando alguma coisa e tem que ser assim, não. É um compartilhar. Então, por isso que eu falo, se vocês estão aqui, muito obrigada por estarem aqui. Eu realmente fico feliz e eu tô compartilhando a minha história e eu gosto quando vocês compartilham comigo também. Porque eu aprendo quando vocês comentam alguma coisa, vem uma percepção diferente, isso é muito legal. E outra coisa que, inclusive, ontem eu conversei com a minha madrinha sobre isso. Minha madrinha também foi uma das pessoas que foi uma das primeiras, assim, da família a ir fazer constelação, a dizer que era bom e começou a fazer essas coisas. Oi, Gra, tudo bem? Ai, que bom você tá aqui! A Gra foi minha consteladora, minha primeira professora, todos os cursos de crescimento pessoal eu fiz com ela. Ai, muito feliz de ver você aqui, obrigada. Agora que responsa, hein? Falar com a sua audiência aqui. Ontem eu tava falando com a minha madrinha sobre isso, de a questão de às vezes a gente falar, eu fiz a constelação, pra mim foi bom, o outro fez, não foi bom. Talvez não era o seu momento. Oi, tia Lia, bem-vinda. Porque cada um tem um momento. Cada um tem um momento que tá disponível a resolver o problema que teve o acesso. Então, às vezes você vê, mas não quer resolver naquela hora. Oi, Andrew. E tá tudo bem, né? Deixa eu só ler os comentários, senão, gente, eu vou perder os comentários aqui. A Gra disse isso, a Gra... Isso mesmo, Natália, eu e Thiago estamos em fase final de curso de Reiki e isso nos auxiliou 100% em entender as mudanças das nossas vidas, em todas as áreas. Terapia é um ato de amor. Que lindo! Nossa, eu não sabia, fiquei bem feliz, que legal! E é tão gostoso esse conhecimento, né? Esse acesso à cura. É outra vida, né? Que bom, parabéns. Nossa, desejo muito sucesso para vocês com esse conhecimento. Ai, Gui, obrigada. Você é um amor, sempre me apoiando também. Oi, Cami. Ai, minha jornalista tá aqui, assessoria de imprensa. A gente teve um almoço hoje bem gostoso, conversou sobre isso também. Porque eu tô conversando com todo mundo sobre isso, né? E porque as pessoas vêm me dar um feedback, a gente acaba entrando no assunto e eu tô amando isso. Então, sempre todo mundo tem uma hora de estar pronto para ter acesso à cura. Então, às vezes a gente fala assim, eu virei a chave nesse momento. Mas às vezes você percebe 6 meses depois que naquele momento você virou a chave, que foi tipo, eu tive essa ideia e aquilo passou a ser uma verdade na minha vida e eu passei a ter comportamentos diferentes a partir de uma live que eu assisti, de uma constelação, de um acompanhamento específico. E depois, assim, às vezes, depois de 6 meses você descobre, caramba, naquele momento a minha chave virou. E às vezes a gente não reconhece, né? Então, assim, cada um tem seu tempo. A gente não precisa ficar correndo atrás dele. Tudo que é nosso vai chegar. Tudo que é nosso vai chegar. Todas as nossas experiências estão aí para isso, né? Sejam boas ou ruins. E isso foi uma coisa que a constelação, o Ho'oponopono me trouxe. De olhar e ver que, como a Gra diz, em tudo contém um bem. E a gente só basta ter olhos pra gente ver, pra gente enxergar, né? Isso foi sensacional pra mim. E claro que na hora que a gente tá passando pelo negócio que é dolorido, que não é legal, é difícil de olhar. A gente não consegue, é muito desafiador. Mas depois, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, quando a gente vai ampliando a consciência, a gente consegue olhar lá para trás e falar, sim, isso fez parte de mim, e eu vou fazer algo de bom com isso. E quando a gente amplia a consciência, à medida que os desafios vão chegando, a gente consegue ter mais discernimento para lidar com aquilo no momento. Mas não significa que não dói, não significa que a gente não tem problemas, não significa que a vida virou cor-de-rosa. Isso não acontece, infelizmente a gente ainda não achou essa fórmula aí, né? Deixa eu ler os comentários de novo. A Cami disse, é incrível te ver radiante falando sobre o que gosta, Cis, amo você, sucesso pra você. Ai, eu também te amo, querida. Minha irmã de coração, de ordem, de tudo.
Muito, muito obrigada. Realmente eu tô muito feliz falando sobre isso. Muito feliz mesmo. Coisa que não acontecia comigo já fazia muito tempo. Você merece ser feliz e realizada com o que faz. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas, arrasando nas lives. Bom, tive feedback que eu queria. Se a Camila falou que eu tô fazendo uma live ótima, tá falado. Muito obrigada. Tia Lia, desejo para você o que desejo para minhas filhas. Seja feliz naquilo que escolher. Sucesso. Muito obrigada, tia. Muito obrigada mesmo. É muito, muito, muito bom ver que eu tenho pessoas tão boas na minha vida que me apoiam demais. Com todas as pessoas da família que eu falei, ninguém me podou. Claro, isso não depende da família apoiar também, né? A decisão tem que ser nossa, mas quando apoia, é tão gostoso, tão gratificante. Isso é muito sensacional e eu me sinto muito abençoada por ter esse apoio de todos vocês. E a família e os amigos também. Os amigos, os colegas de trabalho, todas as pessoas com quem eu tenho acesso hoje estão me impulsionando, estão me falando, nossa, hoje eu falei pra minha prima, a Bel, eu falei assim, não, tô querendo sair do direito, e ela disse, mas vai fazer o quê? Eu falei assim, eu pretendo ser consteladora. Dela falou assim, nossa, é a sua cara, nunca achei que você fosse do direito. Então, assim, eu tô recebendo uns feedbacks que eu tô amando mesmo. E me mostram que eu tô no caminho certo, me dão a certeza de continuar compartilhando com vocês e superar os desafios que vão aparecer. Isso é muito legal, gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. E seguindo o conteúdo da live, eu só queria falar um pouco ainda sobre as leis sistêmicas, um pouco, que são as que apoiam as constelações familiares, né? Essa postura sistêmica que a gente vê, porque às vezes a gente vê a constelação, as leis sistêmicas elas apoiam pra gente entender a dinâmica, né? Entender o que acontece, por que aconteceu. Então, elas são chamadas de leis sistêmicas, leis do amor, leis do universo. Tem vários nomes, né? Leis do amor é um nome que eu acho muito bonito. O Bert Hellinger também utilizava esse nome. Porque quando a gente para analisar todas as dinâmicas e ver todos os problemas, os emaranhamentos que levam a uma questão que pode ser vista numa constelação familiar, tudo, absolutamente tudo vem do amor. Nada vem da raiva, do medo, é tudo pelo amor. Seja o amor funcional ou o amor disfuncional, o amor cego, que dizem, né? Porque às vezes a gente inconscientemente age porque ama muito. Por exemplo, quando eu falo, vou fazer tal coisa, e se eu tivesse alguém da família que diria, não faz isso, não faz isso, porque não é uma coisa boa, por causa disso, daquilo. A pessoa não tá me falando isso porque ela não me ama. Ela tá me falando isso porque ela me ama tanto que ela não quer me ver sofrer, né? Então, assim, é um amor disfuncional, talvez? Não, mas é tudo por conta do amor. Oi, tio Tom, bem-vindo. Que alegria ter vocês aqui. E então, assim, tudo vem do amor. Por isso que já são chamadas de leis do amor, né? Porque quando a gente para analisar as dinâmicas, tudo vem do amor. Tudo. Seja o amor funcional, o amor disfuncional, o amor cego, o amor demais. Então, quais são as leis? São 3. E elas são tão simples. E uma explicação também que faz todo sentido ainda sendo uma profissional do direito, são leis. O que são leis? São imposições que funcionam na sua vida, independente de você acreditar ou não. Se você acredita no Código Civil, no Código Penal, não interessa.
ele funciona e ele vai ser aplicado em você, independente de você acreditar no que está escrito lá, não. Então são leis universais. E elas impactam a sua vida, independente de você acreditar ou não. Se você não quiser acreditar, tudo bem, tá tudo certo. Mas saibam que elas estão impactando a sua vida. Bem-vindo, Bruno, querido, que bom que você está aqui. Então, quais são elas? A primeira delas é a lei do pertencimento. E ela tem um ensinamento bem simples. Todos pertencem. Todos. Todos da família pertencem. Todos do trabalho pertencem. Todos pertencem. Independente do grupo que você escolher. Porque essas leis são aplicadas, sim, em todas as áreas. Na família, no trabalho, né, numa empresa. Se aplica a todos. Então, diz que todos pertencem. Quando essa lei não é obedecida, o que ela causa? Exclusão. E quando alguma pessoa é excluída, isso tem um impacto. Um impacto na família. Então, por exemplo, assim, na minha família tem um assassino. Aquele tio que ninguém gosta. Alguma coisa assim. Essa pessoa geralmente ela é excluída. Excluída conscientemente ou inconscientemente. Com o quê? Com julgamento. Com não te convidei para o churrasco da família. Quando eu falo dos tios que eu tenho 5, mas eu falo que eu tenho só 4, porque o quinto é assassino, tá preso e eu não quero que ninguém saiba. Então, essa pessoa é uma pessoa excluída. Então, assim, o que é o pertencimento? Todos têm o direito de pertencer. E o direito de pertencer independe de comportamentos, porque os comportamentos são secundários. Bem-vinda, Priscila. Deixa eu ler aqui que são os comentários. Mãe, pra mim tudo que você faz bem feito. Imagina então quando ama, vai fazer melhor ainda, vai arrasar. Mãe, muito obrigada. Você sabe como eu tô feliz, né? Você sempre me apoiou nisso. Então, é muito bom ter você aqui comigo. E é bom quando eu vou na sua casa, a gente conversa sobre isso, eu adoro. Então, é realmente um apoio ali 24 horas por dia. Então, essa é a primeira lei. É a lei do pertencimento, que diz que todos pertencem. Todos pertencem no trabalho. Não adianta se... tem um funcionário que ninguém gosta. Eu não gosto, não quero falar sobre ele. Vamos fazer um churrasco, mas não vamos convidar ele. Ele também está sendo uma pessoa excluída. E isso também vai impactar. Porque isso é uma coisa que atua... É uma energia que atua, né? Envolvendo isso. E as consequências da exclusão são muito sérias. Elas se fazem representar. Então, quando a gente tem um problema, muitas vezes tem alguma pessoa que está sendo excluída. Eu vou falar bem rapidinho e bem por cima para vocês. Mais para frente eu faço uma live falando melhor ainda sobre as leis. A segunda lei diz que é a lei da ordem, lei da hierarquia. Diz que todos têm um lugar, têm uma ordem, né? Os que vieram antes, os que vieram depois. Então, em todos os lugares da sua vida, se você pensar, você tem uma ordem. Por exemplo, eu vim depois dos meus pais, depois dos meus avós, depois dos meus tios, se eles são mais velhos. Então, existe essa ordem familiar e também existe essa ordem no trabalho. E eu preciso considerar essa ordem, porque só sabendo essa ordem, eu vou estar no meu lugar da vida. E eu só tenho força se eu tô no meu lugar. Se eu não tô no meu lugar, eu não tenho força. Eu perco essa vitalidade, esse impulso, porque eu tô ocupando o lugar de outra pessoa. Então, por exemplo, assim, uma questão que influencia muito na ordem é aborto. Uma pessoa que teve aborto, ela não quer considerar, ela não conta que ela tem 3 filhos, porque ela só tem 2 vivos, e um foi aborto, mas ele existiu, então ele tem uma ordem.
Então, os filhos, a ordem dos filhos, dos irmãos, né? Dos irmãos é muito importante. Se você é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Se você não sabe que tem, por exemplo, que a sua mãe teve um aborto, você pode estar ocupando o lugar do seu irmão que não foi contado, que não está sendo contado. Então, você está fora da ordem e ainda existe uma exclusão. Porque se ninguém quer olhar para o aborto, ele está sendo excluído. Então, isso é uma coisa muito, muito importante que influencia na lei da ordem. A lei da ordem também existe no trabalho. Por exemplo, pessoas vieram antes de mim quando eu tô ocupando um cargo, né? A não ser que eu sou dono da empresa e eu que tô fundando ela. Se não, se eu fui contratada, quantas pessoas já passaram por esse cargo? Eu sou a primeira, a segunda, a terceira, a 15ª, a 30ª? Então, existe uma ordem. E eu preciso saber me colocar nessa ordem, que tantos vieram antes de mim. Bem-vinda, Tanise, tudo bem? E essa ordem também influencia muito na nossa vida. Por quê? Porque só nessa ordem eu vou saber a minha força, eu vou ter vitalidade para continuar e ter o poder de atuar. Porque senão a gente fica meio perdido, a gente não tá no nosso lugar, a gente tá no lugar do outro e o nosso lugarzinho daí tá vazio. E a última lei é a lei do equilíbrio de troca, que é uma lei muito que a gente visualiza muito na vida, né? Por quê? Porque em tudo a gente tem troca e tudo tem que ser equilibrado. Porque se não tá equilibrado, uma pessoa se sente devedora e a outra dá demais, e a relação fica desequilibrada e ela tende a ter um conflito ou uma separação. Então, por exemplo, numa relação de casal, é uma relação em que as duas pessoas estão igualmente. E os dois têm que estar iguais no dar e tomar. Porque se eles não estiverem, a relação vai ficar pesada. Ela vai ter um devedor e uma pessoa que se sente muito sugada, digamos assim. E o que acontece quando as pessoas se sentem que estão devendo? Elas tendem a se retirar da relação. Elas tendem a fazer uma coisa para que o outro pare de dar, porque tá ficando pesado. Então, assim, um cuida demais do outro. Faz. O outro começa a se sentir pesado. E ele tem um comportamento disfuncional ou acaba numa separação para que aquele relacionamento pare de pesar. Claro que não funciona, é um comportamento disfuncional, né? Mas essa relação, ela vai ter um conflito muito, muito pesado para se lidar. Pode resultar até numa traição, porque a pessoa está se sentindo devedora, ela se sente totalmente desconfortável por estar recebendo tanto. E a outra pode, ou ela pode findar, né? Pode terminar. E essa lei do equilíbrio de troca, ela só não funciona, digamos assim, numa relação em que existe hierarquia, que é qual? Os pais e os filhos. Não existe equilíbrio de troca entre pais e filhos. Por quê? Porque os pais, eles te deram a vida. E nada, jamais, vai se equiparar ao valor que tem uma vida. Então, você nunca vai conseguir devolver para os seus pais o que eles te deram. Jamais você vai conseguir chegar num pé de igualdade com os seus pais. Bem-vinda, Maísa, Pamela. Sejam bem-vindas. Então, assim, na relação entre pais e filhos não existe equilíbrio de troca, porque é uma relação de hierarquia. Os pais te deram a vida, eles te dão um direcionamento. Você nunca vai conseguir devolver isso para eles. Então, não existe o equilíbrio de troca entre pais e filhos. E também, por exemplo, assim, em empresas, quando a gente pensa na hierarquia do dono da empresa, o chefe, os funcionários não conseguem também devolver no mesmo nível para os supervisores, os chefes, porque é uma relação de hierarquia, né, em que tem submissão, digamos assim. Uma relação de casal não tem submissão, porque os dois são iguais.
Então, existe um equilíbrio de troca. Em todas as outras relações, amigos é a mesma coisa. Quando um amigo faz demais, o outro tende a se retirar também. Porque não aguenta chamar tantas vezes para jantar na minha casa, sempre. Chama, a pessoa quer ter aquele contato, quer dar presente, enfim. Tem que ter um equilíbrio ali também, porque senão a relação ou fica, acontece alguma coisa disfuncional, ou ela não existe mais, ela rompe. Então, basicamente, essas são as 3 leis sistêmicas e o contraponto delas, né? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio de troca. E o que elas causam quando elas não são respeitadas, né? E elas são as leis que a gente observa na constelação familiar para conseguir formar o campo, entender o que está acontecendo com aquele ponto que a pessoa trouxe para ser trabalhado. Mas eu queria trazer isso de uma forma bem superficial mesmo para vocês, gente. Eu não entrei muito, porque eu também ainda não estudei muito, não consigo citar tantos exemplos para vocês, casos, porque eu tô me acostumando com elas. É aquela coisa assim, eu sei como elas funcionam quando eu vejo, né, a atuação no campo, quando eu estudo, eu vejo e penso, isso faz muito sentido, é assim que funciona mesmo, tá? Nossa, tá explicado tanta coisa, mas eu preciso me aprofundar mais para trazer um conteúdo muito, muito melhor, assim, para vocês, dar mais exemplos, conseguir talvez tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Mas são leis que, por exemplo, elas atuam na minha vida e eu consigo ver isso hoje de uma maneira independente de eu acreditar nelas ou não. E foi basicamente isso que eu quis trazer para vocês, continuando a questão da minha experiência, né, de que eu acredito realmente que um método que funcionou para uma pessoa não precisa excluir nenhum outro. E que não existe uma competição. Principalmente, acho que esse é o ponto que eu quis trazer para vocês. Que tudo pode ser complementado. E que esse intercâmbio de conhecimento, de ideias, é sensacional. Por exemplo, eu hoje, eu digo assim para mim. O direito hoje para mim, ele não funciona mais tanto. Pra mim, eu tô falando. Eu não tô falando pra ninguém procurar advogado, não tô falando pra ninguém desistir do judiciário. Não, jamais. Eu tô falando que pra mim não é mais uma coisa que eu gostaria de investir. Mas eu reconheço a importância disso, eu acho que tem que ter mesmo. Eu tenho colegas que são advogados, inclusive me representam em processos, então assim, tudo é necessário. E para tudo tem gente que gosta de fazer, que consegue fazer, que consegue lidar com aquilo. Para mim, não é mais funcional continuar nisso. Mas eu também não vou sair falando que ninguém mais faz direito. Não, gente. Se você acha que essa é a vocação da sua vida, vai lá e faça, você vai ser muito feliz com isso. E eu conheço muitas pessoas que são felizes, que se dão muito bem com isso, que são ótimas no que fazem. E isso é sensacional. Então, assim, só queria dizer isso, realmente, que eu não tô aqui pra pregar nada pra ninguém. Vocês acompanham o que vocês quiserem e eu fico feliz de compartilhar com vocês. E vou continuar estudando para conseguir trazer um conteúdo mais rico aqui para vocês, para espalhar, porque é isso que eu entendo como a missão de quem tem acesso a esse conteúdo, de espalhar. Se para você vai fazer sentido ou não, eu não sei, mas eu posso te dar a oportunidade de eu vir aqui falar para você poder decidir. Você. Eu não decido nada por ninguém. Você pode decidir se faz sentido para você, se é bom, se não é, né? Então é isso, galera. Só isso que eu queria compartilhar para vocês. Agradeço vocês estarem me acompanhando aqui. Obrigada por todo mundo que entrou. Vou deixar a live gravada também. E eu vou deixar gravada para que, inclusive, futuramente eu possa assistir de novo, né? E pense, posso melhorar nisso. Inclusive, se alguém tiver algum feedback para me dar, super
super adoro. Podem me chamar no particular, mandar mensagem, me dizer, eu acho que você poderia melhorar isso, eu acho que você poderia melhorar aquilo. Eu adoro esses feedbacks, gente, porque é assim que a gente cresce. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo, e a gente sempre pode melhorar. Então, o que vocês puderem me trazer, eu vou amar, tá? Fiquem muito à vontade mesmo. Eu tô super aberta a todas as mensagens que vocês puderem me mandar. Uma crítica construtiva, enfim. Dani, obrigada, querida, pelos coraçõezinhos. Cada um tem um lugar, uma missão, e é maravilhoso quando encontramos nosso lugar no mundo. Realmente, Gra, é isso. Muito obrigada pelos parabéns. Vou pensar nas próximas lives, me preparar melhor para vocês. E eu gosto de falar assim. Obrigada, Eliane, mãe. Obrigada, tio Tom. Porque assim, quando eu venho falar com vocês aqui, eu tô falando uma coisa que realmente, assim, fez sentido pra mim e eu falo assim, eu não passei o dia inteiro hoje numa apostila lendo. Eu fui visitar meus avós, eu vi minhas primas, eu almocei com os meus amigos, eu fui andar com uma amiga minha também. Então, assim, foram pessoas que me enriqueceram ao longo do dia e eu consigo vir estar aqui compartilhando com vocês. E isso é fantástico, sabe? Um conhecimento que eu não preciso ficar forçando. Eu vou aprendendo, absorvendo ele ao longo do dia e as relações que eu tenho me agregam. E eu consigo ver isso na prática. Isso é muito bacana. Então, pra mim é uma satisfação realmente estar vindo aqui trazer pra vocês. Muito, muito obrigada. Acho que eu já falei bastante hoje também. Com certeza foi mais demorado do que eu tava prevendo. Mas muito obrigada pelo apoio, gente. Amei todos os coraçõezinhos. Parabéns. E fica aí. Uma próxima eu aviso vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês. Até mais.